Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Vamos ter 2 dias aí para descansar, mas vamos também às nossas atividades de hoje, ok? Então, hoje nós vamos começar a nossa atividade no conteúdo de língua portuguesa, recordando rotas das páginas 261 e 262, certo? Para fecharmos o conteúdo do capítulo 3, tá bom? Então vamos fazer essas páginas e depois nós vamos voltarmos para a correção, tá? Então vamos lá? Vamos lá. Hoje vamos começarmos a nossa aula com as atividades complementares recordando rotas para finalizarmos e reforçarmos a aprendizagem dos conteúdos estudados no capítulo 3, certo? Páginas 261 e 262. Vocês vão dar uma pausa no vídeo e façam as atividades, ok? Depois nós vamos para nossas correções. Combinado? Então vamos lá. Meus queridos, terminou a atividade? Beleza, ótimo. Então agora vamos para as nossas correções, tá bom? Capricharam mesmo? Beleza, vamos lá? Então, correção da página 261. Leia a carta a seguir para fazer o que se pede. Luanda, 13 de fevereiro de 1986. Caro Giramundo, que honra saber do teu interesse em conhecer um pouco mais do meu cotidiano e das coisas que acontecem no lugar em que vivo. Nas voltas que te dei por aqui, descobri tantas coisas que gostaria de falar-te. Imagino que tu também tenhas muito que me contar, mas por onde começar? Aguardo Giramundo de Luanda. Letra A. Encontre e sublinhe no texto, com as cores indicadas na legenda a seguir, elementos da carta: o local e a data, o remetente, a despedida, certo? O destinatário, acompanhado de saudação. Bem, o local e a data é Luanda, 13 de fevereiro de 1986. O remetente, Giramundo de Luanda. A despedida, aguardo. O destinatário, acompanhado da saudação, caro Giramundo. O assunto, grifar o corpo da carta. Letra B. De que modo o garoto de Luanda se dirige ao destinatário na carta? Caro Giramundo. Letra C. Na saudação, o uso do adjetivo caro significa que tem preço elevado, é estimado querido, exige sacrifício, é estimado querido. Letra D. O uso do adjetivo caro indica que os amigos têm um relacionamento próximo, porém ainda formal, ou próximo e informal. Próximo, porém ainda formal. Você vê que eles falam caro Giramundo, que ele fala, né? Letra E. Que pronome Giramundo usa para se dirigir ao amigo do Brasil? Tu, segunda pessoa. F. Esse pronome pode ser substituído no texto por qual pronome de tratamento? Pode ser substituído por você, né? Então, vamos aqui. Vocês viram que os assuntos estudados estão nessas 2 páginas, né? Para fecharmos o capítulo 3. Leia o trecho de uma página de diário e responda ao que se pede. Aí, diáriozinho, tô eu aqui, já tarde, mas eu não consigo dormir. Tá todo mundo dormindo aqui em casa e eu não tenho sono nenhum. Que droga! Isso parece tortura.
O tempo simplesmente não passa. Tô desesperada. Quero dormir para acordar logo amanhã, que é o meu aniversário. Aí, diário, o que eu faço para ficar com sono? Já sei. Vou ficar escrevendo até dormir. Letra A. Marque com o X as opções que se referem ao texto lido. Retrata acontecimentos e experiências vividas por quem escreve? Relata a comunicação entre pessoas que estão distantes? Expressa sentimentos, desabafos e confidências? Faz um comunicado formal? Expressa a intenção do autor com o diário? Bem, vocês vão fazer um X no primeiro quadradinho, porque ele relata acontecimentos e experiências vividas por quem escreve. Aí no terceiro quadradinho, vocês também vão fazer um X, porque expressa sentimentos, desabafos e confidências. No sexto quadradinho, também vocês vão fazer um X, que expressa a intenção do autor com o diário. Letra B. Copie do texto uma frase com cada intenção indicada a seguir. Pergunta: ai, diário, o que eu faço para ficar com sono? A declaração: já sei, vou ficar escrevendo até dormir. Exclamação: tô desesperada. E há outras opções de resposta para as frases declarativas e para as exclamativas no textinho, ok? Então, letra C. O uso das exclamações no texto reforça que tipo de sentimento da menina: alegria, inquietação ou medo? Inquietação. Letra D. Marque com um X a opção em que todas as palavras apresentam dígrafos. Nenhum sono passa? Tenho tontura, diáriozinho. Diáriozinho, tenho nenhuma. Amanhã tenho, faço. Então, nós vamos marcar diáriozinho, tenho nenhuma. Ok? Então, terminamos as atividades da página 61, ok? Então, vamos lá continuar nossas aulas. Nós vamos conhecermos nesse capítulo um pouco sobre a literatura de cordel, que começou no século XVII, mais ou menos, em Portugal, em forma de folhas soltas. Esses poemas, nesses folhetos, retratam fatos históricos, cenas de teatros, novelas. Eles tiveram origem na tradição oral, tá? O cordel tem uma importância muito grande na nossa cultura, pois estimula o dom das pessoas em fazerem rimas populares. Esse gênero também, gente, apresenta como características fundamentais o relato, a rima, as estrofes, os versos, a musicalidade e a simplicidade nos termos conhecidos, da maneira que eles são feitos, certo? Esses textos são divulgados em folhetos presos em cordões. Inclusive, eu coloquei alguns links sobre cordel para vocês assistirem. Como fazer estilogravuras em isopor, ensinando vocês o passo a passo. É bem interessante, vocês vão adorar. E um link sobre um garotinho nordestino que está fazendo também sucesso com versos e poesias de cordel. Quando terminarem de fazer as atividades, vocês vão acessar os links para assistirem. Sei que vocês vão adorar. Muito legal, tá bom? Agora nós vamos ver aqui algumas informações sobre o que é o cordel. Algumas coisas eu até falei para vocês. Cordel são publicações de poemas populares que fazem parte da cultura nordestina. Esse nome surgiu
porque os folhetos ficavam expostos nas feiras em cordas finas chamadas de cordéis. Os poemas são escritos em formas de rimas e geralmente são ilustrados. Com o surgimento de tipografias, os relatos orais passaram a ser impressos e eram colocados em cordas para melhor visualização e comercialização. Foram os portugueses que trouxeram essa tradição para o Brasil na época da colonização. As gravuras são apresentadas nos cordéis, são feitas em xilogravura. Xilogravura é uma técnica chinesa, tá? Que vocês vão ver lá no videozinho, que é bem interessante. Uma técnica chinesa que é a arte de entalhar as figuras em pedaços de madeira e utilizá-las. E depois como se fosse um carimbo. Aí vocês vão fazer no isopor. Bem legal. A literatura de cordel é uma manifestação típica do povo nordestino e os maiores cordealistas estão em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, tá? Ela também pode ser encontrada em outras partes do país, mas é muito mais popular nesses estados. Os poemas são expostos em feiras e vendidos pelos próprios autores, beleza? Então, vocês agora vão para o livro didático para fazer a leitura. Nós vamos fazer agora a leitura do livro didático. Bem, pessoal, agora nós estamos aqui na página 68, capítulo 4, Cordel na sala de aula. Observem bem esta imagem, para depois vocês voltarem aqui na página 69 para responder e entender algumas perguntinhas sobre o assunto, tá? Então, na página 69, está perguntando, número 1, o que você vê nessa imagem? Bem, eu acho que nessa imagem vocês vão perceber que se trata de folhetos escritos e pendurados em cordéis, né? Que foi o que foi explicado na aula anterior. Então, número 2, de que se trata esses folhetos? Bem, os temas são variados, que são tratados nesse folheto. Eles vão desde problemas como enchentes, secas e até críticas políticas. Também são tratados nesses folhetos, falando de alguns políticos, né? Sobre violência. São várias coisas que se trata nesses folhetos. O número 3, como são expostos os folhetos? Bem, vocês estão vendo aí que eles são expostos em barbantes, né? Em cordas, né? Para ficar mais visíveis. Onde eles são encontrados? Os folhetos são encontrados em feiras livres e mercados populares. Na fala anterior eu já havia comentado, né? Você já ouviu, número 5, você já ouviu falar em poemas de cordel? Como são eles? Bem, essa aqui é uma resposta pessoal, ok? Então, aí vocês que vão responder se vocês já viram ou não e como eles são, beleza? Então, nós vamos agora para a página 70. Que está lá. Nesse capítulo será trabalhado os gêneros textual, poemas de cordel e seus elementos, estrofe, versos, rimas, certo? Então, vamos aqui na página 70. Nesse capítulo, você vai conhecer mais sobre a literatura de cordel. Vai aprender a função social dos poemas de cordel e ainda estudar sobre estrofes, versos e rima. Vai participar de um recital e apresentar aos colegas um cordel, respeitando as características
desse poema. Vai também recordar a ortografia das palavras C e QU, G e GU, R e RR, S e SS. Farol. O texto que você vai ler a seguir é um poema de cordel. Organiza-se em grupo, cada um ficará responsável pela leitura de uma estrofe para a turma. Bem, a professora vai fazer a leitura. As cabaças de Alcapalô. Isso. Minha avó era esperta, mente privilegiada, velhinha, mas muito sábia, não se joga fora nada. Completava sorrindo, inclusive a velharada. Complementava sorrindo, inclusive a velharada. É o que tem nesse baú? Perguntei bem ansioso. Isso é tudo coisa velha, é maluquice de idoso. Respondeu-me ironizando, com um sorriso gostoso. Usando de esperteza, no descuido da vovó, retirei uma cabaça, escura de tanto pó, mas com a casca pintada, cor de galo carijó. O que é isso, vovozinha? Perguntei para disfarçar. Não abra essa cabaça ou elas vão escapar. São espíritos de histórias querendo se libertar. Se eu não a conhecesse, diria que era caduca. Os males da velharada, primeiro as dores na nuca, depois se perderam no tempo, ficando lelé da cuca. Sente-se, que eu vou contar a história dessa cabaça, que o caixeiro viajante, um homem cheio de graça, esqueceu em nossa casa em virtude da cachaça. Agora vocês vão fazer essa atividade aí da página 71 e depois nós vamos para a correção, beleza? De 1 a 5. Terminar as atividades é bem pouquinho, não é mesmo? Então, vamos agora para a correção das atividades da página 71, ok? Vamos lá? Bem, pessoal, vamos lá nas nossas correções da página 71, certo? Número 1, releia o título e troque ideias com o professor e os colegas sobre o que significa cabaça de Acapalo. A cabaça de Acapalo é um fruto em forma de pera grande, resistente, que costuma ser usado na fabricação de objetos. São várias peças artesanais feitas com a cabaça, tá? Então, já o acapalô é um termo da língua nagô que significa contador de histórias. Era nome dado às pessoas mais velhas na África, contadoras de história, no tempo em que não havia a escrita e as tradições culturais eram transmitidas oralmente de geração para geração. Então, isso é que significa a cabaça e a palavra acapalo. Então, são dadas às pessoas contadoras de história, ok? Então, vamos lá. A número 2, marque com X as características da avó. Caduca, sábia, esperta, inteligente, nervosa, brincalhona, velhinha ou brava. Bem, nós vamos marcar um X, que as características da vovó são sábia, esperta, inteligente, brincalhona e velhinha, ok? A número 3, segundo a avó, por que o neto não pode abrir a cabaça? Porque os espíritos de história iam escapar. Número 4, quantos versos tem cada uma das estrofes deste poema?
6. Número 5. No poema, pinte as rimas usadas em cada estrofe usando uma cor diferente. Por exemplo, na primeira estrofe, vamos ver qual que são as rimas, as palavras que rimam. Vamos lá? Privilegiada, nada, velharada. Então, aqui tem essas 3 palavras. Vocês vão pintar, por exemplo, de azul. Na segunda estrofe, nós vamos ver qual que é as palavras que rimam. Ansiosa, idosa e gostosa. Então, vocês vão pintar de outra cor, por exemplo, rosa. Agora, na terceira estrofe, tem as palavras vovó, pó, carijó. Tá vendo que todos terminam em O? Então, vocês podem pintar de verde, tá? Na quarta estrofe, na página 71, tem disfarçar, escapar, libertar, tá? Essas vocês pintam de azul. Na quinta estrofe, caduca, nuca e cuca. Pintam de laranja, por exemplo. Na sexta estrofe, tem as palavras cabaça, graça, cachaça. Tá vendo? Todas terminam com CA. Então, essas pintam de roxo, de qualquer uma outra cor que seja diferente. Beleza? Então, meus amores, por hoje é só. Fizemos a correção. Por hoje é só. Fizemos todas as atividades, né, no capricho. Então, um bom final de semana para vocês, que nós vamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, não é? Então, tudo de bom, muita saudade, um beijo bem gostoso no coração de cada um, tá bom? Tchau, meus amores.